Que verdadeiro caso frio de crime simplesmente não se encaixa bem em você. Não me lembro de seu nome, mas vi em um programa de TV frio que me deixou gritando com os detetives. A mulher desapareceu misteriosamente de seu trabalho sem deixar rastro e eles encontraram seu corpo algumas semanas depois. Durante este tempo, eles mostraram entrevistas com seu marido, com quem ela se casou muito recentemente, eu acho. E a maneira como ele falou sobre ela foi aterrorizante. Ele continuou sobre como ela odiava os filhos dela. Eles a estavam tirando dele. Ela não podia ser de mais ninguém, etc. Nunca fez nenhum tipo de expressão a não ser um olhar em branco. Perto do final do episódio, ele falou sobre como dormia com a urna dela todas as noites e brincava com as cinzas todas as manhãs. Ele mentiu para o filho dela que perdeu a urna para que as crianças não tivessem acesso ao memorial de sua mãe. Sua última declaração foi que ele estava feliz por ela estar morta, pois isso significava que ninguém mais poderia tê-la. O episódio terminou com o narrador dizendo que eles atualmente não tinham suspeitos. Digo, vamos lá. O caso de Joshua Maddox. Em 2008, Joshua Maddox deixou sua casa para dar um passeio e nunca mais voltou. 7 anos depois, em 2015, seu corpo foi encontrado na chaminé de uma cabine que estava em processo de demolição. Há vários elementos estranhos no caso. Josh foi encontrado na posição fetal virado de cabeça para dentro da chaminé. Para ter entrado na chaminé, ele teria precisado escalar o prédio e remover uma grade metálica que bloqueasse a entrada, colocada ali para que o animal não conseguisse entrar. Josh foi encontrado completamente nu, exceto por uma camisa térmica. A cabine ainda estava trancada e segura. E o mais estranho de tudo, suas roupas foram encontradas bem dobradas dentro da cabine, sentadas bem em frente ao corpo de bombeiros. Há detalhes estranhos do caso que não fazem nenhum sentido. Aqui está uma melhor descrição do caso em R. Um resolver de mistérios. https://reddit.com/r/um resolver de mistérios /comments c8k2is /madux _t_boy_chimney Brandon Swanson. O sério. Vá ouvir o podcast Morbid sobre ele. É o episódio 293-294. Tanto que é estranho. Eu escutei no início desta semana e não consigo parar de tentar descobrir. O cara está a caminho de casa de uma festa, em uma estrada reta para sua casa que ele leva todos os dias e sabe muito bem. Liga para seus pais quando precisa de ajuda para empurrar seu carro para fora de uma vala. Quando eles chegam onde ele descreveu que estava, ele não estava em nenhum lugar para ser visto. Eles ligam durante 47 minutos falando o tempo todo. Ele pisca suas luzes. Eles buzinam. Não conseguem se encontrar. No dia seguinte, os registros do telefone celular são apontados para um mastro literalmente a quilômetros de distância e quando essa estrada é revistada, lá está o carro dele. Mas não ele. A última coisa que ouviram dizer ao telefone foi uma merda. Então a chamada foi silenciosa. Nenhum corpo jamais foi encontrado, nenhuma explicação possível foi dada. Minha tia estava em uma viagem por algumas partes da Ásia com seus amigos. A única amiga havia planejado ir a Hong Kong, mas o resto não quis ir. Então eles decidiram que iriam se encontrar no próximo país e deixá-la ir sozinha a Hong Kong. Eles tiveram notícias dela quando ela saiu do avião. E não novamente. Já se passaram cerca de 15 anos. Em 1991, o corpo de um homem em Misalenquilão foi encontrado por caminhantes perto de um caminho em New Brunswick, Canadá. Segundo os jornais, eles não tinham suspeitos, mas alguém que eu conheço era um ex-companheiro de quarto que devia dinheiro ao Killam. Killam até disse à sua mãe que alguém estava querendo pegá-lo. Após sua morte, o carro de Killam foi encontrado no estacionamento de um prédio onde a pessoa que eu conheço trabalhava. Essa mesma pessoa foi pega e acusada de roubo, fraude de cartão de crédito por usar os cartões de crédito do Killam depois que ele desapareceu. A arma do crime foi determinada como sendo uma faca. A pessoa que eu conheço deu uma faca a seu amigo para ser guardada em segurança. A pessoa que eu conheço foi a julgamento, o que terminou com a expulsão da faca devido a provas circunstanciais. Não posso prová-lo, mas estou convencido de que a pessoa que conheço é um assassino e ele se safou. Para mim, o mais difícil sobre os casos frios é que a polícia muitas vezes sabe quem é, ou suspeita fortemente de quem é. Eles simplesmente não têm provas suficientes para acusar essa pessoa. Por exemplo, os detetives identificaram imediatamente o assassino do Graham River. Não podiam se dar ao luxo de manter uma vigilância 24 horas por dia.
7 dias por semana. As provas de DNA desenvolvidas 30 anos depois finalmente condenam seu suspeito original. Há muitos casos em que o que um suspeito está dizendo simplesmente não bate certo. Às vezes você pode provar que alguém está mentindo, mas simplesmente não tem provas suficientes para condená-lo, mesmo que seja a explicação mais provável para o que aconteceu. Isso me faz pensar quantos casos seriam resolvidos se a tecnologia futura existisse agora. Se isso faz sentido. Como se, daqui a 30 anos, tivéssemos outro avanço no combate ao crime, como fizemos quando a tecnologia do DNA avançou. Espero que sim. E espero que desenvolvamos como sociedade uma forma de prevenir o crime tão eficaz que as medidas reacionárias e detetíveis não sejam tão necessárias. Lembro-me que houve este caso de algumas décadas atrás. O menino desapareceu durante meses. A cidade enlouqueceu ao tentar encontrá-lo. Mais tarde um homem mais velho é encontrado com um menino semelhante à descrição das crianças desaparecidas. O homem diz que foi o sobrinho de sua irmã que ele recebeu permissão para fazer a viagem, mas o garoto parece não estar lá ou algo assim. Acho que ele nem sequer conhece o homem quando está separado e é interrogado. Eles o levam de volta para sua família, aquela que o informou inicialmente como desaparecido. Mas o garoto também não mostra nenhum reconhecimento daquela família e afirmam que suas ações e hábitos são completamente diferentes e que ela não é o mesmo. É claro que eles assumem o abuso e depois de alguns anos ela está de volta ao normal. Com isso disse o tempo todo a outra família, do homem que disse que era seu sobrinho, tem lutado para tê-lo de volta porque eles alegam que é seu filho. Há uma enorme batalha legal e a primeira família acaba com a custódia. Mas a segunda família passa anos tentando pegá-lo de volta e alegando que roubaram seu filho. A teoria é que se ele é o segundo filho da família, ele pode ter mentido sobre não conhecer seu tio como piada. Mas quando ele foi colocado com a outra família, ele estava muito assustado para dizer a verdade até que ele mesmo acabou acreditando nisso. Agora são gerações mais tarde. Aquele garoto está morto junto com qualquer outra pessoa que estivesse viva na época. Mas os descendentes de ambas as famílias ainda existem. Ambas as famílias estão divididas. Vivemos agora em uma idade em que o teste de DNA de um descendente da criança desaparecida e um descendente de um irmão da primeira família e um da segunda família deve ser capaz de definir este caso de uma vez por todas. Mas nenhum dos descendentes de crianças desaparecidas quer ir adiante com ela e porque sabem a verdade não precisam provar nada. Alexandra Wilshire, jovem enfermeira que foi dar um passeio em Saskatoon, SK, Canadá, em 1962 e nunca voltou para casa. 2 semanas depois, ela foi encontrada parcialmente enterrada em uma cova rasa a poucos quarteirões de seu apartamento. O que não me parece certo é que seu vizinho do outro lado do beco era um carteiro de 48 anos que estava envolvido com um infame caso de assassinato na Califórnia nos anos 20. O caso da década de 20 foi transformado em um filme de Hollywood, mas seu nome nunca é mencionado na investigação do 62 ou agora como um caso frio. Mesmo em uma biografia sobre o cara, a morte das enfermeiras é encoberta em uma única frase: o desaparecimento e a morte de Patricia Enders. Confira o reinício dos arquivos de Caso Frio na Netflix. O marido mantém sua inocência, mas ele é assustador como Fulu. Há muitas coisas que ele disse e fez que simplesmente não bate certo. Para começar, ele parecia ter algum tipo de vingança pessoal ciumenta contra o filho adolescente de Patricia, porque ele era o foco principal de sua vida. Mesmo em entrevistas ele dizia abertamente que o garoto era um perdedor e ele simplesmente não sentia que estava indo a lugar algum na vida. Então, quando Patricia desapareceu de seu negócio de cabeleireira, ele foi em frente e mudou todas as fechaduras da casa para que o filho não pudesse entrar na casa. Desde então, a criança foi basicamente proibida de entrar na casa. E o marido assustador disse que se aconchegaria com as cinzas de Patricia como um urso de pelúcia enquanto dormia. Mas depois, quando lhe perguntaram onde estavam os restos mortais dela, ele teve que ir escavá-los de uma velha caixa de papelão em um armário. Se você amava alguém tão carinhosamente, por que guardaria seus restos mortais em um saco plástico em uma caixa de papelão em um armário? É simplesmente estranho e assustador em todos os lugares. Em Burari Delhi, Índia, 11 membros de uma família foram encontrados enforcados até a morte uma manhã. Uma família completamente normal. Idade variando de 15 a 70 anos. Tão média quanto possível. Ativos na comunidade. Amigos de todos. Vizinhos envolvidos em vidas ainda ninguém tinha nenhuma ideia. As câmeras de CCTV por perto mostraram o garoto de 15 anos descendo e subindo com fios. Quero dizer, se meu pai me pedisse para ir buscar fios,
Eu não pediria para ir buscar os fios. A polícia encontrou diários com detalhes exatos sobre o que fazer para cada membro da família. Pedir às crianças que usem menos mobilidade. Pedir às mulheres que façam pratos diferentes para o jantar. Pedir às meninas da família que procurem marido. Tudo isso deveria ser dito ao patriarca da família por seu pai falecido. Posso entender isso. Mas tudo estava escrito nas caligrafias das meninas de 22 e 27 anos. Ambas mulheres trabalhadoras com formação universitária. Na verdade, escreveu que todos devem ser enforcados com um laço ao redor e os portões abertos em algum ritual. Como se soubessem que isso iria acontecer. Ninguém questionou e ninguém contou a ninguém fora da família. Imagine uma mulher de 27 anos com mestrado escrevendo em um diário que 11 pessoas têm que se enforcar e seu avô morto voltará para salvá-las e então realmente o fará. Há vídeos da família dançando e o que não uma semana antes do suicídio em massa, como uma dança normal real. Exceto de alguém que vive em Delhi, não coreografado ou qualquer coisa que apenas beba homens movendo seus corpos. Eu já dancei assim várias vezes. Apenas arrepiante como poderia ter acontecido e ninguém foi sábio o suficiente para parar ou chamar alguém de fora da família que morreu. As mortes de Elisa Froon e Chris Kremers eram duas jovens holandesas que desapareceram de uma trilha para caminhadas no Panamá. Alguns de seus pertences e ossos foram encontrados semanas e meses depois. A parte assustadora é que uma delas tinha uma câmera digital e estava tirando fotos de sua caminhada. Ela os mostrou chegando a Gumi e continuando pela trilha, onde se torna muito mais traiçoeira. 10 dias depois, uma enxurrada de fotos no escuro. A maioria delas não mostrava nada além de algumas mostrando seus arredores e o couro cabeludo ensanguentado de uma delas. Seus telefones celulares também foram usados para tentar ligações de emergência por vários dias. O caso nunca foi resolvido e provavelmente nunca será. As duas principais teorias são que ambos sofreram um acidente que os incapacitou ou alguma forma de sequestro, tráfico de seres humanos que se tornou ruim. O assassinato de Shannon Gilbert e o caso do assassino em série de Long Island. Em 2010, um policial de olhos de águia com um cão cadáver avistou algo fora do lugar em um remendo perto de Gilgo Beach em Long Island enquanto procurava por uma mulher chamada Shannon Gilbert, que desapareceu na área no início daquele ano. Eles não encontraram Shannon, mas encontraram um corpo, e outro, e mais alguns. Eles encontraram um total de cerca de 10 corpos. A maioria deles nada além de esqueletos e apenas pedaços de corpos. Todos embrulhados em uma carcaça e jogados nas silvas. Alguns deles realmente conseguiram combinar com pedaços de corpos descobertos em outros lugares já em 1996. A coisa que não me ocorreu bem foram as circunstâncias em torno da morte e autopsia de Shannon Gilbert. A busca por Shannon Gilbert foi o que levou à descoberta da lixeira do assassino em série. Mas a própria Gilbert não estava nela. Ela foi encontrada quase um ano depois em um pântano a cerca de meia milha da praia. Quando realizaram uma autopsia, disseram que ela se afogou no pântano. Sua morte foi considerada um acidente e o caso foi encerrado. Isto apesar do fato de que ela estava correndo por aí às 4 da manhã batendo as portas das pessoas dizendo que alguém estava atrás dela e ela fez uma chamada em pânico para o 112 dizendo tanto antes de fugir para o pântano e nunca mais foi vista novamente. Acidente certo. Sua família, e seus advogados, naturalmente chamou isso de besteira e uma segunda autopsia foi realizada, onde encontraram provas de que ela foi estrangulada. E os policiais também deixaram de fora o pequeno detalhe que ela foi encontrada de cara para cima, o que não é comum para vítimas de afogamento. Além disso, os policiais selaram as fitas do 911 da noite em que Shannon morreu, e os advogados de sua família tiveram que lutar com unhas e dentes para que essas fitas não fossem seladas. E descobriram que os policiais não estavam dizendo exatamente a verdade sobre o conteúdo dessas fitas. Além disso, o tratamento do caso do assassino em série pela polícia também não me agradou. James Bark, que na época era o chefe da polícia de Suffolk County, bem como responsável pelo caso, bloqueou repetidamente toda e qualquer tentativa do FBI para ajudar a resolver o caso. De outra forma, realmente não estava fazendo muito para resolver a maldita coisa. Bark acabou sendo deposto como chefe de polícia quando foi preso por vários motivos de corrupção e um incidente em que espancou alguém que roubou uma sacola cheia de brinquedos e vídeos inapropriados de sua van. Todos estes detalhes estranhos, incluindo alguns que deixei de fora porque esta coisa já é longa o suficiente, sobre o assassinato desta mulher, o que levou à descoberta deste assassino em série. A estranha resposta policial a tudo isso, e apenas o general todo cantando toda a merda de dança que a investigação se tornou.
Apenas levanta tantas questões.